Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Esta aqui é a quinta aulinha do assunto de conjuntos. Hoje nós iremos tratar sobre diferença de um conjunto e complementar de um conjunto, que será o assunto da nossa aula de hoje. Tem dúvida nesse assunto? Então permanece aqui comigo. Antes de mais nada, se você quer ajudar esse canal a crescer, primeira coisa que eu peço para vocês, deixe o teu like aí no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para ficar por dentro sempre que tiver aula nova aqui no canal. Beleza, galera? Então, primeiramente, nós iremos começar falando de diferença de um conjunto. O que seria a diferença de dois conjuntos, né? Que ele traz a diferença de dois conjuntos A e B nessa ordem. Indicamos por A menos B. Quem é a diferença? É o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Veja que precisa acontecer essas duas condições. Então, a diferença não é como se fosse, vamos dizer assim, né? Trazer essa analogia para que vocês possam entender. Como se fosse a nossa subtração dentro dos conjuntos. Então, A menos B é dado por todos aqueles elementos que estão dentro do conjunto A e não estão dentro do conjunto B. Veja, assim como a gente tratou na última aula de união e intersecção de conjuntos, quando nós fazíamos tanto a união como a intersecção, nós obtemos um novo conjunto, né? É a mesma coisa que acontece aqui na diferença de dois conjuntos. Quando a gente faz a diferença de dois conjuntos, nós obtemos um novo conjunto. Quem são os elementos desse conjunto? Aqueles elementos que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto B. Vamos ver alguns exemplos? Então, o primeiro exemplo que eu trago aí para vocês é esse daqui, ó. Eu trago os conjuntos A, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, os seus elementos, e o conjunto B, que tem por elementos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu quero de vocês a diferença, né, A menos B, a diferença entre esses dois conjuntos, A e B, quem é que seria? Seria exatamente todos aqueles elementos que estão em A e que não estão em B. Quem são? Olha aí para os conjuntos A e B. Quem são os elementos que estão em A e que não estão em B? Perceba, um está em A e não está em B, então vai estar aqui dentro da diferença. O 2 está em A, mas não está em B, vai estar dentro da diferença. O 3, ele vai estar em A, mas não vai estar em B. O 4, né? O 4 está em A e está em B, então não vai entrar na diferença. O 5 está em A e está em B, então logo não vai entrar na diferença. Então, quem seria o A menos B? Seria exatamente o quê? 1, 2 e 3, que são os elementos que estão apenas no conjunto A, que não tem relação nenhuma com o conjunto B. Enquanto que, se a gente fizesse B menos A, né, a diferença dos conjuntos B e A, seria exatamente quem? Responda aí para mim. A diferença entre os conjuntos B e A são todos aqueles elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então, olhando aí para os dois conjuntos, quem é que está no conjunto B e não está no conjunto A? Bem simples de a gente informar, né? Nós temos ali o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, esses são aqueles elementos que não têm nenhuma relação com o conjunto A. Como é que a gente pode visualizar isso dentro do diagrama de Venn? Bem simples. O diagrama de Venn, nós iremos escrever aqui o conjunto A. Aqui irei colocar o conjunto B. E aí, deixa eu primeiro colocar aqui. A gente já viu na última aula, né, que essa região do meio é a intersecção, né, dos dois conjuntos. A intersecção são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, para cá nós teríamos o 4 e para cá nós teríamos o 5. E aí, quando a gente montou um diagrama de Venn como esse na última aula, a gente falou o quê? Que aqui são aqueles elementos que estão apenas em A, né? Então, quem seriam eles? O 1, o 2 e o 3. E essa região de cá, os elementos que estão apenas em B. Quem são? 6, o 7, o 8 e o 9. Então, aí já deu para ver cada um, né? O que seria a diferença do conjunto A para o conjunto B? Seria exatamente essa região aqui, ó. Deixa eu marcar aqui no diagrama de Venn. Seria exatamente toda essa região aqui indicada, né? Já a diferença do conjunto B para o conjunto A seria exatamente essa daqui. Então, a diferença, minha gente, podemos conceituar como aqueles elementos que estão apenas num conjunto que não tem relação com o outro, como aqui, ó. Aqui seria representada a diferença, né, do conjunto A
para o conjunto B, né, que são todos aqueles elementos que estão apenas no conjunto A, não tem nenhuma relação com o conjunto B, enquanto aqui a diferença do conjunto B para o conjunto A, naqueles elementos que estão apenas em B, que não tem nenhuma relação com o conjunto A. Ok? Vamos para um próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu já trago aí os seguintes conjuntos. Conjunto C que tem por elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto D que tem por elementos 3, 4, 5. Nós podemos estabelecer uma relação, né, entre o conjunto D e o conjunto C. Qual relação é essa? Se você assistiu às últimas aulas, você sabe exatamente que o conjunto D ele estará contido no conjunto C. Por que, Daniel, ele está contido? Assista as últimas aulas para você entender. Mas eu vou dar um pequeno spoiler, porque todos os elementos de D estão dentro do conjunto C, por isso que ele está contido, né? A gente disse que ele é um subconjunto. Beleza. Então, se eu pedisse aqui para vocês a diferença, né, do conjunto C para o conjunto D, né, o famoso C menos D, quem seriam? Seriam todos os elementos que estão no conjunto C, mas não estão no conjunto D. Pause aí o vídeo, responda primeiramente quem são os elementos que estão no conjunto C, mas não estão no conjunto D. Responda aí para mim. Então, exatamente o 1, o 2 e o 6. Exatamente os elementos que estão no conjunto C, mas não estão no conjunto D. E agora, se fosse o contrário, quem são os elementos que estão no conjunto D, mas não estão no conjunto C? E aí? Responda aí para mim. Alguns devem ter dificuldade para responder essa pergunta, porque vão olhar, parar e se perguntar assim, Daniel, mas espera aí, você acabou de falar que todos os elementos de D estão em C, então como é que a gente responde isso aí? Bem simples. O que eu quero é todos os elementos que estão em D, mas não estão em C. Existe algum? Não existe, né? Por quê? Porque todos os elementos de D estão em C, já que dele é um subconjunto de C. Então, o que nós podemos afirmar, né? Que a diferença, né, do conjunto D para o conjunto C seria exatamente um conjunto vazio. Não existe elemento que esteja apenas no conjunto D, né? Que não esteja no conjunto C. Como é que a gente representa isso no diagrama de Venn? Também é muito simples, né? A gente viu que no diagrama de Venn, no caso ali o D, como ele é subconjunto do conjunto C, ele tem que ficar dentro dele, né? Dentro do conjunto C. Então, aqui fora, ó, nós teremos o conjunto C, enquanto que aqui dentro nós teremos o conjunto D. Ok. Então, aqui fora o C e aqui dentro o D. Dentro do conjunto D, nós temos os elementos 3, 4 e 5. E acabamos de confirmar isso daqui. Não tem nenhum elemento que esteja em D que não esteja em C, porque todos eles estão. E o restante nós representa aqui, né? Que seria somente no conjunto C. Exatamente o 1, o 2 e o 6. Então, é exatamente essa região aqui de fora que vai nos representar a primeira situação que a gente viu. A diferença, né, do conjunto C para o conjunto D. Né? O C menos D, todos os elementos que estão em C que não estão em D. Então, essa região aqui esverdeada seria exatamente a diferença do conjunto C para o conjunto D. Belezinha? Entendido até agora? Então, se até agora você entendeu e não deixou o like, já é a hora de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos para um próximo exemplo? Nesse próximo exemplo, temos aí os conjuntos E e F. Né? O conjunto E tem os seguintes elementos, 1, 2 e 3, enquanto o conjunto F tem os elementos 4, 5 e 6. Já dá para a gente notar uma coisa, que exatamente o conjunto E e o conjunto F, a interseção entre eles é igual ao vazio. Isso vai implicar bastante, né, na questão da diferença. Se a gente for fazer aqui os elementos que estão em E, mas não estão em F, nós iremos encontrar o quê? O conjunto 1, 2 e 3. Né? Exatamente porque, se eles não têm elemento em comum, os elementos que estão em E, não vai ter nenhum que vai estar em F. Né? Então, vai ser o próprio conjunto E. Então, aqui nós podemos dizer que a diferença do conjunto E para o conjunto F é exatamente o quê? O próprio conjunto E. Da mesma forma, o contrário, se eu fizer a diferença do conjunto F para o conjunto E, nós teremos exatamente o próprio conjunto F, já que eles não têm intersecção. Então, se a gente fosse representar isso no diagrama de Venn, nós teríamos aqui, ó, de um lado, o conjunto E, do outro, o conjunto F. Então, aqui eu tenho o conjunto E e aqui o conjunto F. Dentro do conjunto E temos os elementos 1, 2 e 3, e dentro do conjunto F, 4, 5 e 6. E aí, pelo diagrama de Venn, fica muito mais fácil a gente ver, né, que os conjuntos eles não têm relação alguma. Quem são os elementos que estão em E que não estão em F?
próprio conjunto E. Então, o próprio conjunto E é a diferença, né? E menos F. E o próprio conjunto F é a diferença F menos E. Belezinha? Tudo bem até aqui? Então, agora nós veremos as propriedades relativas à diferença de dois conjuntos. Nós já vimos até agora todas as propriedades que eu irei mostrar agora para vocês, né? Está tudo muito enrustido nesses 3 exemplos. O que vou fazer agora é escrevê-las, né? Para que a gente possa visualizá-las. Então, as 3 propriedades são essas daqui, ó. Essa primeira aqui a gente falou lá no segundo exemplo, né? Se você voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver lá no segundo exemplo. Se um conjunto B ele é subconjunto de um conjunto A, então isso quer dizer o quê? Que a diferença do conjunto B para o conjunto A vai ser um conjunto vazio, que foi algo que a gente viu lá no segundo exemplo. A mesma coisa nós podemos falar que isso é o contrário, né? Se essa diferença for igual ao vazio, isso quer dizer que o conjunto B está dentro do conjunto A. Por isso que eu digo para vocês, tomem nota disso daí, tá bom? Não deixem de anotar. A segunda foi o que a gente acabou de ver, né? Se a interseção dos dois conjuntos é vazio, isso quer dizer que a diferença do conjunto A para o conjunto B é o próprio conjunto A. E se essa diferença, né, também vale a gente dizer o contrário, se essa diferença aqui é o próprio conjunto A, então quer dizer que a interseção dos conjuntos é vazia. E essa daqui, essa última, né, é exatamente tudo que a gente viu, né? Nós trabalhamos sempre com um conjunto diferente do outro. Então, você tendo um conjunto diferente do outro, isso vai querer dizer o quê? Que a diferença do conjunto A para o conjunto B será diferente do conjunto B para o conjunto A. Da mesma forma, né, a gente pode ler o contrário. Se essa diferença, né, dos dois conjuntos, né, do conjunto A para o conjunto B, for diferente do B para o A, isso quer dizer que esses dois conjuntos são diferentes. Então, essas são as 3 propriedades que a gente viu embutida, né, dentro dos 3 exemplos que trabalhamos durante essa aula, ok? Agora, nós passaremos para a definição de complementar de um conjunto, que é bem parecida com essa aqui de diferença de dois conjuntos. Se você entendeu diferença, você vai entender tranquilamente o complementar de dois conjuntos. Então, o que seria o complementar de dois conjuntos? Está aí representado na tela. Acompanhe comigo a leitura. Sendo A e B dois conjuntos, tais que A está contido em B, o complementar de A em relação a B, que indicamos por Czinho, um lá em cima e um bem embaixo, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A. Olha aí, bem parecido com a definição de diferença de conjuntos. Qual é a diferença, né, dessa definição para a definição de diferença de conjuntos? É porque aqui ele nos traz uma obrigatoriedade que o A tem que ser subconjunto de B. Então, sendo A subconjunto de B, o complementar de A em relação a B é exatamente o conjunto cujos elementos são aqueles que estão em B, mas não estão em A, que é exatamente o que está aqui, ó. Se A é subconjunto de B, então o complementar de A em relação a B é um conjunto, né, onde os seus elementos são todos aqueles que estão dentro do conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então, antes de a gente pensar em falar em complementar de um conjunto, no caso aí de um conjunto A, eu preciso ver se esse conjunto A ele é subconjunto do conjunto B referido em questão. Vamos trazer alguns exemplos para entendermos melhor? Então, ó, eu trago esses dois conjuntos aí, o conjunto A igual a 1, 2 e 3 e o conjunto B igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba, temos que o conjunto A está contido no conjunto B. Logo, nós podemos afirmar que existe, né, o complementar de A em relação a B. Quem seria esse complementar? Seria exatamente todos aqueles elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem seriam os elementos que estão em B, mas não estão em A? Seria exatamente o 4 e o 5. Então, complementar de um conjunto A em relação a um conjunto B, né? Lembre, primeiro, esse conjunto A tem que estar contido no conjunto B. E quem seria esse complementar de A em relação a B? Seria exatamente todos os elementos que estão em B, mas não estão em A, que é o caso aqui, 4 e o 5. Beleza? Olha agora esse outro exemplo, onde eu trago o conjunto D igual a 1, 2, 3 e 4 e o conjunto E igual a 3, 4, 6 e 7. Veja que para esse caso, nós não podemos afirmar que nem o conjunto D está contido no conjunto E, né? Porque para estar contido, lembrem,
Todos os elementos de D têm que estar dentro do conjunto E. O que não acontece, nós temos apenas ali, por exemplo, o 3 e o 4 que está em D e está em E. Ou seja, apenas alguns elementos de D estão em E, não são todos. Então, nós não podemos dizer que D está contido em E. Então, nós dizemos que D não está contido. Da mesma forma, o E também nós não podemos afirmar que ele está contido em D. O que podemos afirmar é que o conjunto E não está contido dentro do conjunto D. Então, para esse caso, não vai existir o complementar de D em relação a E e nem muito menos o complementar de E em relação ao conjunto D. Porque lembre, para a gente poder falar de complementar, primeiro nós temos que ter o quê? Um conjunto sendo subconjunto do outro, certinho? Então, a definição de complementar é essa daí, lembrem. Primeiro de tudo, você precisa ter a relação de contido entre esses dois conjuntos, para depois você falar da relação de complementar, né? Como tem aqui o conjunto A e subconjunto de B, você pode falar, né, sobre o complementar de A em relação a B, que são todos os elementos que estão dentro do conjunto B, mas não estão dentro do conjunto A. E para finalizar essa aula, nós trazemos o conceito de complementar de um conjunto universo, que nós podemos representar por complementar de um conjunto A para um conjunto universo U. Lembre, o conjunto universo é aquele conjunto maior que a gente toma como referência para as operações, né, para as situações que nós iremos trabalhar. Então, a gente toma um conjunto como referência, né, esse conjunto como referência seria o nosso conjunto universo. E a ideia do complementar desse conjunto para o conjunto universo é a mesma que a gente acabou de ver. Vamos pegar aqui um exemplo, sendo esse conjunto universo os números naturais, enquanto esse conjunto A, eu vou chamar ele como o conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares. E os pares a gente sabe, né? Que vamos ter aqui 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Então, veja, o conjunto A está dentro do nosso conjunto universo, que seria os números naturais? Está, né? Isso a gente discutiu nas primeiras aulas, né? Então, o conjunto A está dentro do nosso conjunto universo, seria os números naturais. E aí eu chego aqui e pergunto para vocês, quem seria o complementar de A em relação ao nosso conjunto universo, que é os números naturais? Veja, quem é que está dentro dos números naturais que não está dentro do conjunto A? Exatamente os números ímpares. Então, nosso complementar aqui seria exatamente os números ímpares. Como é que a gente poderia ver isso dentro do diagrama de Venn? Bem simples. Então, se a gente fosse montar o diagrama de Venn, nós teríamos algo mais ou menos assim. Aqui seria o nosso conjunto universo, que seria exatamente o conjunto dos números naturais. E dentro dele, nós teríamos exatamente o conjunto A, que seria os números pares. Eita, ficou pequenininho. Então, aqui nós teríamos os números pares, seria o nosso conjunto A. Então, dentro dele, nós vamos ter o 0, 2, 4, 6, 8 e reticências. O que seria o complementar dele? Seria exatamente toda essa parte aqui de fora, ó. Seria exatamente toda essa parte aqui de fora. Essa parte de fora aí, como a gente viu, seria exatamente os números ímpares. E aí, galera, gostou dessa aula? Se você gostou, eu só te peço algumas coisinhas. Primeiro, deixa o teu like, porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontecer aqui no canal. E também convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @DanielMatemática2019. Lá você receberá dicas semanais de matemática sobre diversos conteúdos da matemática e saberá também tudo que ocorre aqui dentro do canal. É isso e até a próxima aula. Valeu, galera!